Fala, aventureiros! Hoje eu vou trazer o raio-x dessa HQ aqui, olha. Véu, lançado aqui no Brasil pela editora Mitos. E por incrível que pareça, eu comprei essa HQ por apenas R$10 há mais ou menos cerca de um ano atrás, nessa época aí de Black Friday. E sabe aquela HQ que você não tem certeza se ela é boa, então ela fica ali guardada, meio que esquecida, esperando a oportunidade certa para ser lida e descoberta? Pois é, foi exatamente assim com o Véu. E que história boa! E é por isso que eu adoro comprar essas HQs totalmente fora da caixinha, porque elas normalmente me surpreendem. Aconteceu, por exemplo, com HQs Separados e agora com o Véu. Então, bora comigo conhecer o raio-x dessa HQ aqui. Então tá aqui, galera, esse quadrinho Véu que eu comprei por R$10 na Mitos, há um ano aproximadamente, por Greg Rucka e Tony Fezula, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Mas é um HQ independente, né, que eu não esperava muito. Comprei, gostei da capa, eu gosto de explorar esses HQs que não são convencionais. E aí eu me surpreendi demais. Primeiro pela qualidade do material, que é a capa dura, né, ele reúne aqui, se não me engano, são 4 edições. Veio nessa capa dura com a proteção interna aqui em acetato, né, nesse plásticozinho. E a arte, ela é bem interessante, né? Como vocês podem ver, tem um traço diferente e eu achei bem legal esse estilo de arte. Todo o primeiro capítulo traz quadros com acontecimentos que ocorrem naquele capítulo daquela história e é bem interessante também. E envolve toda essa fantasia, né? A mulher que acorda ali no metrô, repleta de ratos cercando ela. E você não sabe quem é ela não sabe falar, ela fica tentando falar e vai andando, caminhando. E todo esse início da HQ é muito legal, né? Ela tá nua ali, ela sai nua na rua, parece que ela não sabe quem é ela, o que é ela, né? Então isso te mergulha nesse universo aqui, que tem essa arte incrível, te deixa, olha para os detalhes aqui da rua para vocês verem. Olha que legal, né? Todos esses detalhes, todas essas pessoas, né? E é um metrô abandonado, né? Então ela encontra com os caras nada amigáveis, né? Que acabam levando ela. O único que é amigável realmente é este personagem aqui, que acaba levando ela para o apartamento dele. E você pensa, coisas ruins vão acontecer, né? Mas ele é um cara legal, apesar de ser um bandido, né? Ele é um cara legal e ela vai começando a entender o mundo à sua volta. Então os outros caras na rua que tinham conhecido ela acabam vindo atrás porque eles querem ela, mas por outros motivos, né? Porque ela era bonitona, estava nua ali na rua e eles estavam desejando outras coisas com ela. Então eles vão ali e eles acabam sendo mortos, né? Ela mata eles, né? Então ela se mostra que tem um poder bem acima do que a gente espera, ou seja, ela é uma coisa fora do padrão, porque ela obriga um deles a matar os demais e a se matar. Então a história começa a ficar mais envolvente, é um terror ali, de suspense, você não sabe direito o que está acontecendo, você se envolve com ela, você começa a ter empatia por ela e por esse personagem que acaba se dando mal por ajudá-la, né? E aí a gente tem o início do capítulo 2, que seria outra HQ que foi reunida aqui, mesma coisa, a gente tem o início aqui da HQ com cenas que ocorrem durante aquele episódio. E aqui é a fuga dos dois, né? Porque eles assassinaram 3 caboclos lá no apartamento dele. E aí eles saem porque a polícia vai atrás dele. Ele já é um cara que não é um cara bonzinho, né? Ele já é um bandido. E é legal essa relação com os ratos, que eu vou explicar daqui a pouco. E tem toda essa parte de ocultismo, né? Ou seja, pessoas ricas tentando agregar poderes, né? Então isso me lembra um pouco aventuras de RPG, que inclusive eu estou jogando, mestrando, onde tem uma fantasia medieval, mas é um lord que ele tenta trazer ali uma criatura profana, né, uma criatura de poder, e tudo isso assim se lembra um pouco o lado Cthulhu, né, Call of Cthulhu. E esse ocultista aqui, né, ele acaba sendo questionado pelos traficantes que o contratam, e ele também acaba matando esses traficantes e fugindo, né? Porque, na verdade, ele tem desejos escusos, ele queria o dinheiro dos traficantes para trazer essa criatura para ele controlar. Então, um jogo político aqui de artimanhas, né? Um jogo
sujo aqui entre esses bandidos. E os ratos é legal porque os ratos, eles fazem parte da história, né? Existe um rato que está sempre acompanhando ela e ele utiliza ratos para dar funções e para controlar pessoas. Então, aqui a gente tem o cara acabando sendo preso, né? Ela vai tentar ser presa, mas ela seduz o policial, né? E aí coisas acontecem, por exemplo, o policial aqui ele se desfaz, tá vendo? Ou seja, ela faz alguma coisa com ele. E o ocultista, enquanto isso, está lá fazendo os seus trabalhos exatamente para conseguir o objetivo dele, que é capturar essa criatura que ele invocou. E aí temos o capítulo 3, né? É uma história com muita magia, história adulta, né? Muito assassinato, e ele está escondido aqui numa antiga igreja, e ele faz os seus ocultismos, né? Acaba trazendo a sua magia, e o chefão do crime vê lá como é que os caras dele foram mortos, e ele quer esse ocultista, né? Porque ele está pedindo dinheiro para outros bandidos para financiar essa causa e trazer este poder, né, que foi invocado. Enquanto isso, como ela ficou na rua, né, ela acaba, como o cara foi preso, ela acaba ficando na rua. E aí aparece esse rato vermelho aqui, que é o rato que foi invocado lá pela criatura. E aí o rato que o ocultista fez acaba brigando por esse rato que protege ela, e o rato acaba vencendo, né, o rato dela, que cai, é atropelado. Então aí o rato acaba ganhando, e aí ele morde ela e acaba controlando ela. Veja que os olhos dela ficaram vermelhos. E essa relação dos ratos aqui também é uma coisa bem legal, e o rato dela acaba se regenerando, né? E assim, ela acaba sendo levada até o ocultista, né, que realmente queria o trabalho, que prende ela num círculo mágico. E aí sim a gente tem a revelação, né, que vai ser agora a forma realmente dessa criatura. Enquanto isso, os bandidos estão indo lá também, porque eles sabem que o ocultista está escondido e eles querem que isso seja resolvido. E aí ela realmente assume a forma atual dela nesse capítulo 4 aqui, que é uma forma bem grotesca, porque ela é, na verdade, uma sucubus, né? Enquanto o ratinho dela que está se arrastando, tadinho, para chegar até um pedido de ajuda. E aí tá ela, que é uma sucubus, né? Uma criatura infernal ali, que é bem diferente do que ela tem o poder de sedução, que a gente viu isso lá com o policial, mas, ao mesmo tempo, ela é uma criatura demoníaca, né? Um grande poder, então ela trucida todos os vilões ali. E o cara é um mago, né? Ele é tipo um Constantine da vida, e ele usa essa corrente para aprisioná-la, né? E a história vai se desenrolando. Isso daí é uma história bem interessante, bem legal, gostosa de ser lida. Esse carinha aqui está escondendo o fugitivo, né? Um amigo dele, e o ratinho acaba chegando lá e mordendo ele e assumindo, né, a personalidade dele e falando com o cara para ele poder ir lá ajudar a moça, porque ele é a única pessoa que deu importância para ela e que ela conhece, na verdade. Nesse meio tempo, né, o ocultista acaba enviando ela para o local onde o contratante lá, o traficante contratante, mora, e ela chega nessa forma grotesca, né, e acaba matando o traficante, né? Então é um quadrinho assim que tem reviravoltas, né, interessantes, e é uma leitura assim fantástica de ser lido. Então temos aqui o capítulo 5, que é o desfecho aqui da história, onde esse personagem acaba indo ali para ajudá-la lá naquela igreja, né? O cara que ele se desprende do rato, o rato vai e morde de novo ele e controla ele para levá-lo até aquele local também. Então é um massacre, tá vendo? Que ela causa, olha só. Apesar dela ser bela, né? Ela tem a forma dela aqui demoníaca, que é a forma dela mulher de sucubus mesmo, né? Com asas e o chifre. E ele trata ela assim muito mal, né? Então isso aqui reflete também uma questão do feminicídio, né? Tudo mais, o cara tratando ela dessa forma, essa demônio. Você acaba ficando com pena dela. E ele chega exatamente para protegê-la, né? E ele consegue, né? Ele consegue livrar ela, e ela, naquela forma demoníaca dela, ela não reconhece ele, acaba atacando ele e quase matando. Mas porque o outro está controlando ele, né? Esse cara controla ele com a corrente.
E ele percebe isso e consegue arrancar a corrente da mão dele. E aí ela realmente mata aquela criatura. Sim, é uma HQ interessantíssima, né? Com desfechos legais demais. Tá vendo o rato entrando no corpo do cara aqui, que era o alquimista, né? O cara que invocou ela. E tem conceitos muito interessantes, muito legais. Vale a pena ser lido, né? Você segue a vida aqui da criatura que foi invocada, apesar dela ser uma criatura, digamos, maligna, né? Você percebe que ela não tem consciência disso naquele mundo, ela está perdida ali, ela não sabe quem é ela fica perdida e ela acaba sendo ajudada por um bandido. Então existe esses conceitos divisórios nessa HQ, que é muito legal. E ela termina, mas ela termina com esse desfecho aqui, como uma continuação, né? Eu não sei se vai existir ou não, que é o pessoal investigando o local e descobrindo pistas ali do que aconteceu. E aí a HQ tem esses extras, com os rascunhos das capas que foram feitos, dos traços de como seria a criatura, né? Explicando um pouquinho de qual que era o conceito que eles queriam. E é isso aí, é uma HQ muito bem produzida, uma HQ excelente, muito bem recomendada aqui pelos críticos. E eu achei bem fantástico, me surpreendeu demais essa leitura. E fica aí a dica para vocês, Véu, da editora Mitos.